Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa IBD continuando o nosso estudo que nós estamos fazendo na segunda carta de Pedro, né? E na lição de hoje nós vamos falar sobre os deveres da cidadania. A carta de Pedro, ela traz algo bem prático, assim, né? Pedro está falando com os cristãos da época de uma forma direta, né? Falando das situações que eles estavam vivendo ali, no dia a dia deles, né? E assim, ele vem trazendo a lembrança deles pontos que até hoje nos são verdades e que nós precisamos assim estar constantemente trazendo à nossa memória para que a gente não acabe sendo influenciado pelo mundo, pelo tempo em que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo uma época de pandemia, uma época onde o medo está presente, né, no nosso dia a dia, e também estamos passando por privações, por tantas situações que estão fazendo com que a gente acabe às vezes nos esquecendo desses princípios, né? E é fundamental a gente, nesses momentos, voltar os nossos olhos, os nossos pensamentos para a palavra de Deus, para que as verdades que são imortais, são eternas, que a gente possa trazer essas verdades à nossa mente, né? Diante disso, assim como nas aulas anteriores, né, Pedro ele está falando com um pessoal ali no primeiro século, um pessoal que está em meio a uma situação que são crentes, que acabaram de conhecer a Cristo, que estão no meio de uma população que eles estão sendo meio que hostilizados, assim. É um novo grupo que está surgindo, né? Um grupo que está sendo diferente dos demais, e assim a igreja está crescendo, né? E Pedro, ele vem nessa parte aqui, nós vamos ler na segunda carta de Pedro, a partir do verso 11 até o verso de número 25, né? E nós vamos lendo assim por partes, para ficar menos cansativo, e assim a gente vai meditando à medida que nós vamos prosseguindo no texto, tá bom? Então vamos lá. Segunda carta de Pedro, né? Versículo 11. Inicia-se assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, que glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui nessa parte, Pedro, ele vem nos falando que nós somos peregrinos nessa terra. E a figura que ele traz aqui é justamente daquela pessoa que ele está vivendo num país que não é o dele. Aqui ele está fazendo um paralelo assim de nós cristãos, como se nós tivéssemos uma dupla cidadania, vamos dizer assim. Como se de repente a gente não fosse brasileiros que estivesse morando nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Apesar da gente estar naquele país, nós não somos americanos, continuamos a ser brasileiros. E assim ele traz essa memória, sabe? Vocês não são mais cidadãos desse mundo. Vocês são de uma outra pátria, uma pátria mais excelente. Vocês são representantes de algo diferente, de algo que é melhor, de melhor qualidade. E assim ele vem trazendo para que a gente, com essa lembrança que nós não somos mais cidadãos desse mundo,
que nós temos que manter uma qualidade na nossa prática diária, no nosso exercício diário, na forma como nós nos portamos diariamente. E desta forma, ele vem colocando aquilo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E aqui ele está falando justamente do bom testemunho, que era uma forma como os cristãos daquela época, que eles iriam dar um cala-boca naqueles que estavam inventando situações. Como o pastor Everson falou numa outra aula, existia até uma lenda assim, que os cristãos poderiam ser canibais, que comiam carne, né, do corpo e do sangue e tal, como o pastor falou. Então, uma forma como eles usavam para difamar, com a fofoca, como até hoje é usada, para falar mal dos cristãos, uma forma que a gente poderia utilizar para nos defender era justamente dando um bom testemunho. Sendo pessoas assim que estão acima de qualquer suspeita. Aquela pessoa que onde o limite é 60 por hora, o cara anda a 55. Então ele não teme ser multado, porque ele está abaixo do limite. Então, nós como cristãos, nós somos incentivados aqui, Pedro, ele chega e vem nos incentivando a ter uma vida exemplar. E por que nós devemos ter essa vida exemplar? Porque nós temos que ter sempre em mente que o nosso final, o nosso ponto de chegada não é nesse mundo. É em algo superior, algo que é melhor, que é a nossa pátria celestial. É o lugar onde Cristo foi e preparou para cada um de nós. Assim, com esse pensamento e sempre com essa ideia em nossa mente, nós vamos caminhando e vamos dando bom testemunho. Infelizmente hoje nós somos vítimas às vezes de maus testemunhos de alguns irmãos, de algumas circunstâncias. Mas mesmo assim, a nossa melhor defesa é o nosso testemunho diário, né? E isso daqui Pedro está falando de relacionamento mesmo, de relacionamento com os nossos vizinhos, relacionamento no trabalho. Tanto que nesse trecho da palavra de Deus, dessa carta, né, nós podemos dividir em 3 partes: na pureza de costumes, de uma vida honesta, dos deveres de cidadania, ou seja, em relação ao Estado, e os princípios, nossos deveres na sociedade e no trabalho. Então, Pedro, ele divide esse trecho e ele aborda esses 3 temas, né? Ele fala que nós somos forasteiros, né? Que nós não somos dessa terra, né? Nós somos meio que cidadãos de um outro planeta, de um outro mundo, né? Que não é este, né? Por isso que ele vem falando também que nós devemos nos abster de não praticar aquilo que é comum para o mundo. E nessa parte do abster, ele vem colocando aqui que nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aqui na nossa lição, a pessoa que elaborou esse texto, né, a lição, ele vem colocando aqui que existem as obras da carne que são pecados, né, homicídios, bebedeiras, glutonarias, mas também outros pecados como inveja, idolatria, feitiçaria, inimizades e por aí vai. E até mesmo coisas que não são lícitas, né? Por exemplo, glutonaria, que é comer, né? Então, fome, né? O sexo. Então, quando a gente acaba fazendo o que é lícito, mas na hora errada, da forma errada, com a pessoa errada, né? Ela se torna uma paixão carnal quando a gente
quer satisfazer esse desejo de qualquer forma. Que quando para a gente atingir o nosso objetivo, a gente não tem nada que possa nos impedir. Que para satisfazer o desejo de comer, de beber, a gente ultrapasse todos os limites, né? Então, quando ele fala para a gente nos abster dessas paixões, é a eterna luta que nós temos que diariamente de nos não alimentar os nossos desejos. E aqui é um exercício diário de estar constantemente refletindo os nossos desejos mais íntimos. Às vezes o que é muito fácil para mim é difícil para vocês. E às vezes o que é muito fácil para um irmão é muito difícil para o outro. Cada um de nós sabe exatamente a sua dificuldade, né? A dificuldade que você tem na área que você tem. E por isso nós devemos constantemente estar em vigilância. Nós não podemos deixar com que o padrão do mundo, a forma como todo mundo faz, venha nos influenciar. Por isso que Pedro fala para a gente nos abster. Ele quer que a gente tenha uma mente ativa, a mente de Cristo. Uma mente que está sempre ligada no que está acontecendo. Não simplesmente deixar-se influenciar. E aqui cabe agora, no tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos em tempo que a gente acaba compartilhando, enviando, e às vezes a gente não pensa, não lê direito, não medita direito sobre aquilo que nós estamos compartilhando, aquilo que nós estamos repassando. E assim, desta forma, a gente acaba praticando o que todo mundo pratica. E Pedro está pedindo para você, vamos nos abster dessas coisas. Vamos pensar direito sobre isso. É um bom testemunho que você está dando? E mais para frente nós vamos ver que Pedro ele vai falar sobre os nossos governos, sobre a sujeição que nós temos que ter. Então, Pedro ele está sendo algo direto com a igreja. É um tratamento direto, assim. Ele está sendo bem claro nessa carta dele. Para quem está lendo, ele não fica nada subentendido. Ele está sendo bem objetivo, né? E da mesma forma, ele está sendo objetivo com a gente, né? A gente não pode esquecer que Deus ele veio restaurar um relacionamento vertical entre o homem e Deus, que se rompeu com o pecado, mas o relacionamento do homem com o homem também, né? E esse relacionamento que nós temos com o outro, com o irmão ou com aquele que não conhece a Cristo, nós damos através dos nossos testemunhos. Testemunho diário, testemunho no trânsito, quando nós levamos uma fechada, o testemunho no trânsito, quando aquela pessoa está na faixa da direita ou na faixa da esquerda, andando abaixo do limite permitido, atrapalhando todo o trânsito e a gente está com pressa, né? Ou quando abre o farol e o cara não anda, o cara continua parado, né? E é esse testemunho, é o testemunho diário, é o testemunho do dia a dia. Mais para frente ele vai falar do serviço, né? E nós vamos chegar lá. E assim nós caminhamos e nós temos que ter essa consciência que essa nuvem de testemunha que está ao nosso redor, olhando para as nossas atitudes diárias. E isso nós fazemos não pelo peso daqueles que estão nos observando, mas para o finalzinho da aula, assim, para o finalzinho dessa parte do texto, nós vamos ver que tudo isso nós temos que fazer porque nós temos na memória o que Cristo fez na cruz por nós.
o que ele suportou na cruz por nós. Então, nossa motivação não é ser apenas e tão somente um bom testemunho para que os outros possam ver, mas tudo que eu faço tem que ser uma resposta daquilo que Cristo fez na cruz por mim. Então, essa é a minha resposta que Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz. A minha resposta é me policiar diariamente, olhar diariamente para aquilo em que eu caio, aquilo que me derruba, para que eu não venha cair, para que eu não venha a manchar o nome de Cristo, para que eu não venha atrapalhar a obra de Cristo. Porque quando um brasileiro ele comete algum delito nos Estados Unidos, por exemplo, foi um brasileiro. Ele não mancha só o nome dele, ele mancha toda uma comunidade que vive lá. Né? Quando acaba acontecendo algum atentado, alguma situação contrária, aquela pessoa que comete o delito, que comete aquela vergonha, ele acaba manchando não só o nome dele, a família dele, mas sim toda aquela comunidade que ele representa. Né? Quando um cristão dá um cheque e esse cheque volta, quando um cristão ele conta uma mentira, quando ele ofende alguém, quando ele briga com alguém, ele não está simplesmente ofendendo ou machucando aquela pessoa, né? Ou melhor, ele não está simplesmente queimando a imagem dele, mas é a imagem de toda uma comunidade. Quando um político cristão faz algo que envergonha, ele não está simplesmente envergonhando a ele, mas é toda uma comunidade que ele representa. E isso que Pedro está trazendo à mente dos irmãos. A gente não pode esquecer que eles estavam vivendo sob o jugo de Roma. Né? Roma veio com aquele rolo compressor deles, onde eles instituíram a paz romana, mas a paz romana era algo feito à base da violência. Né? E qualquer coisa que eles poderiam fazer, a violência viria contra eles, né? E eles eram perseguidos, tudo. E Pedro traz isso à memória deles. Quando vocês forem perseguidos, vocês têm que dar um bom testemunho, né? E assim, nós caminhamos para a segunda parte da aula, que são os deveres de cidadania, né? Então, vamos retornar aqui à palavra, né? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 13 até o verso de número 17. Então tá assim: sujeitar-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Existe uma regra aqui. Pedro, quando ele escreveu essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, ele usa as palavras de uma forma que é um crescer. A gente pode perceber no verso 17 que ele pede para tratar a todos com honra. Para nós amar os nossos irmãos, mas que nós devemos temer a Deus e honrar o rei. Então nós não devemos temer o rei, devemos temer a Deus
e honrar o rei. Sujeitavos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, ou às autoridades. Aqui ele está sendo bem claro. Ele está falando para os cristãos da época ali que eles tinham que se sujeitar a Roma, que eles tinham que se sujeitar a Nero. Agora não somente a Nero, mas também eles tinham que se sujeitar a toda a escala que existia ali dentro da organização. Eles tinham que se sujeitar ao presidente, ao governador, ao prefeito, aos vereadores, aos deputados e tudo. Então, toda essa estrutura hierárquica que existe, nós devemos nos sujeitar. E ele coloca aqui a toda a instituição humana. Então aqui, a toda a instituição humana, ele abre um leque que está falando de presidencialismo, parlamentarismo, socialismo, monarquia. Toda instituição humana devemos sujeitar. Mas por que nós devemos sujeitar a isso? Porque por causa do Senhor. Mas isso não quer dizer que nós concordamos com tudo. Vivemos num país onde trabalhamos mais de 3 meses para pagar todos os impostos, né? Nós concordamos com isso? Não, não concordamos. Nós concordamos com uma alíquota de 27% de imposto de renda? Não concordamos. Mas nós pagamos. 27, 22, 15. Não importa. Nós pagamos. Porque nós temos o exemplo de Jesus. Que ele fala que nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que nos sujeitar. Isso não nos impede que nós não devemos usar as ferramentas lícitas que existem para que a gente não possa, de uma outra forma, mudar a realidade que nós temos. Então, se a nossa realidade é uma democracia e nós caminhamos por meio de votos, então é nossa obrigação a estudar, a pensar e ver os valores que aquele candidato defende, que são valores que têm que estar de acordo com a palavra de Deus, não pode estar em contrário à palavra de Deus, e dedicar o nosso voto para ele, dedicar nos sujeitar a eles, né? Ainda que não seja a nossa escolha a que tenha ganhado, né? Aqui, algo que fica subentendido é que uma anarquia não tem base bíblica, né? Como Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Então, não é assim, fazer o que cada um quer, da forma que quer, um regime anárquico, né? Não. A nossa diretriz aqui, segundo Pedro, nós temos que nos sujeitar à autoridade. É de Deus essa ideia de organização, né? O homem é um ser social, e como ser social nós precisamos ter uma organização para que a gente possa conviver em sociedade de forma organizada. A partir do momento em que nós pecamos, o pecado ele corrompeu todos os nossos relacionamentos, né? E se não houver uma forma organizada, não sai. Então, nós precisamos sim de nos submeter, sujeitar a toda instituição. Quer as autoridades enviadas por ele, né? Tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Era costume da época eles fazerem os bustos, né? Aqueles bustos que a gente costuma ver no Google, nas enciclopédias, para que é do meu tempo. E
Então aqueles que praticavam algo assim de grande relevância, eles eram elogiados, eles eram honrados, né? E aqueles que praticavam o mal, o Estado vinha com todo o seu poder e punia, né? A gente vê isso no julgamento, lá em que Jesus foi submetido, né? Ele se sujeitou àquele julgamento. Foi um julgamento errado. Ali Roma, ela cometeu um erro. Ela condenou alguém que era inocente. Mas, ao mesmo tempo, tinha duas pessoas que foram condenadas que não eram inocentes, né? Eles eram ladrões. Então, o Estado é o Estado que pratica a justiça, né? Ali naquele momento, Jesus ele entrega a Deus o caso dele, né? Em nenhum momento ele abriu a boca para questionar aquele julgamento, a forma como foi conduzida, nem nada, né? E ele se sujeitou à autoridade, né? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem nós vamos calar a ignorância dos insensatos, no verso 15. E aqui, insensatos é aqueles que são os loucos, aqueles que não conhecem, por isso que eles são ignorantes. Eles não conhecem a nossa vida, eles não conhecem a igreja de Deus. Então, como que nós vamos fazer que seja conhecida a igreja? Através do nosso testemunho. Porque nós somos observados diariamente, né? Por aqueles que estão ao nosso redor. Amigos de trabalho, amigos da escola, da faculdade. E essas pessoas, eles estão nos observando em detalhes, na forma como nós tratamos os outros, na forma como nós reagimos às circunstâncias que nos são impostas. E assim, quando nós nos abstemos daquilo que é mal e nós praticamos o que é correto e nos sujeitamos às autoridades, nós fazemos isso que está no versículo 15. Nós fazemos emudecer, ou melhor, traduzindo, nós damos um cala-boca, né? Existe um Plínio foi uma pessoa que escreveu uma carta para um imperador. Durante um tempo, durante o primeiro século, ele pediu para que ele se infiltrasse alguns romanos, alguns soldados, em meio à comunidade cristã, para ver por que os cristãos deveriam ser perseguidos, né? E essa carta ficou famosa. E depois de um tempo, aquelas pessoas que estavam anotando a prática dos cristãos ali, chegaram e relataram para ele depois relatou ao imperador romano, que os cristãos eles eram pessoas que eles não viam o motivo pelo qual perseguir os cristãos. Eles se reuniam aos domingos, compartilhavam o vinho, compartilhavam o pão, cuidavam dos doentes, no meio deles e daqueles que não eram deles, cuidavam até dos outros que não eram cristãos, compartilhavam os alimentos, cuidavam dos pobres, dos necessitados, e não eram pessoas ruins. Então eles olhavam e falavam que eles não entendiam o porquê de perseguir. E é isso. Infelizmente hoje, o evangélico hoje, ele está dando motivos para a perseguição, né? Mas isso é um assunto para uma outra aula, para uma outra conversa. O que cabe a nós aqui é sempre estar verificando as nossas atitudes. Isso não quer dizer que a gente vai ficar livre, né, de cometer erros, né,
de ar e tal. Mas a gente tem que se controlar, a gente tem que estar sempre atento para que isso não se torne uma prática em nossa vida, né? E assim nós vamos seguindo e Pedro ele continua escrevendo a carta e agora ele vai falar da vida cristã e os deveres dos cristãos nos serviços. E agora ele vai, depois que ele pegou a parte aqui do Estado, ele vai continuar no crescendo do tratamento aqui com os irmãos e ele vai falar agora do cristão como um empregado. Né? A partir do versículo 18, ele vai tratar da seguinte maneira: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom em condato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticares o bem, sois igualmente afligidos e o suportai com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir, e seus passos, ao qual não cometeu pecado algum, nem dolo algum, que achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, nós somos sarados. Porque estávamos desagarrados como ovelhas. Agora, porém, nós somos vós convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Né? Versículo 25, né? Ele traz essa lembrança para a gente. Porque nós estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vós converteites ao pastor e bispo da vossa alma. Então, nesse final aqui do capítulo 2, né, Pedro ele começa a tratar de nós na nossa relação com o nosso empregado, com o nosso patrão. Né? Aqui no primeiro século, algo que era muito comum, que era de servos e escravos. Né? Era quando uma nação era subjugada por outra nação, aqueles que perdiam a guerra, eles eram levados como escravos. Né? Isso nós temos, por exemplo, alguns filósofos que eram responsáveis por filhos de governadores, tal. Então eles ficavam como professores particulares. Então tinha cozinheiros, professores, artistas, músicos. Então essas pessoas, quando um país entrava em guerra com o outro e esse país perdia, eles eram levados como escravos, né? Então os escravos na época de Pedro era algo muito comum. Uma realidade que é totalmente diferente da nossa hoje. Hoje nós temos a relação trabalhista, né? E às vezes dentro da relação trabalhista nós encontramos pessoas encarregados, gerentes, diretores, patrão, o dono mesmo da empresa, que são pessoas boas, né? Ou conforme está aqui na palavra de Deus, como pessoas cordatas, né? Mas também temos a figura da pessoa que é perversa, como diz aqui na palavra. E aqui ele não fala que nós devemos ser bonzinho, ser um bom cristão com aqueles que nos tratam bem, e com aqueles que são perversos, a gente não ser um bom cristão.
Ele fala que nós devemos sim ser submissos às duas situações. Então, se você está numa situação boa, se você está numa situação em que você é bem tratado, bacana, vamos continuar assim. Agora, se você está numa situação onde o seu patrão e você está sofrendo perseguição, onde você é maltratado, ele orienta a você não ter uma atitude de ficar falando mal, brigando, causando, mas você ser submisso. Claro, no primeiro século, a pessoa que era escrava, ela não tinha a opção de trocar de emprego, né? Aqui a gente lembra daquela famosa frase daquele psicólogo chamado Viktor Frankl, né? Que se a situação é boa, nós devemos desfrutar, né? Se a situação é ruim, nós devemos mudar, né? Agora, se nós não podemos mudar a situação, nós devemos nos transformar, né? Nem sempre nós temos a possibilidade de trocar de emprego, né? Nós temos responsabilidades, tem nossos medos, a situação em que o país está e tudo mais. Então, neste caso, a gente precisa transformar a cada um de nós, né? Lembrando daquilo que nós lemos lá no começo, né, no meio do capítulo, lá no versículo 11, que nós temos que nos abster daquilo que é mal, né? Fofoca, injúria, falar mal e tal, ficar em roda do café ali falando mal do patrão, né? Essas coisas a Bíblia condena, e é algo que é muito fácil para cada um de nós, né? Porque esse desejo que a nossa alma tem, esse desejo que a nossa carne tem em praticar estas situações, elas realmente geram prazer, né? Porque senão a gente não faria. E é justamente isso, contra esses prazeres carnais, que nós devemos lutar. E isso é o que trata essa parte do estudo, né? Que nós devemos nos abster disso, né? E nos sujeitar ao Estado, sujeitar aos nossos governadores, sujeitar ao nosso patrão. Você pode ver que existe um crescer, né? Pedro ele começa a falar do Estado, né? do imperador, dos governadores, né? E agora ele vem falar do patrão ali, né? Vem falar com nós que é servo. Então ele fala do presidente, do governador, do prefeito, e agora ele está falando do nosso patrão, nosso relacionamento ali no trabalho. E quando a gente chega nessa fase, ele fala, ó, se o cara é bonzinho, se o cara é gente boa, bacana, você tem que ser submisso. Mas se o cara é perverso, o cara é mau, você também tem que ser submisso. E se por causa da maldade dele ele vos perseguir, você tem que continuar tendo uma atitude para calar a boca dele, uma atitude de um bom testemunho, né? E aí ele continua. Agora, se você é perseguido por algo que você fez errado, isso não tem glória nenhuma, né? Então, muitas vezes nós cometemos erros, né? Cometemos atitudes que nos prejudicam, que prejudicam o patrão, que prejudicam a empresa, né? Damos aquela escapada durante o expediente, né? Estouramos nosso limite, nosso horário de almoço, né? Chegamos atrasado, né? Constantemente por motivos que não diz respeito, não é algo justo, né? Faltamos, né? Sempre colocando atestado, né? Enforca feriado, todos esses negócios, emenda. Então aqui ele está colocando assim, se você tem praticado coisas que não são corretas, coisas que não são... se você tem praticado algumas erros durante o seu trabalho e por causa dessas situações você está sendo perseguido, você está dando motivo. Agora, se você não faz, você é submisso, você está mostrando para aqueles que estão trabalhando com a gente
que existe um jeito melhor de se viver, que aquele cristão, aquele rapaz, poxa, aquele rapaz está sofrendo a injúria, mas ele não cometeu nenhum erro, né? Aquela pessoa, ela está sendo perseguida na empresa, mas de fato ela não cometeu aquilo que estão falando sobre ela, né? Então aquelas pessoas vão falar, puxa vida, como é bacana o procedimento daquela pessoa, que mesmo o patrão sendo injusto com ela, agindo de forma errada, perseguindo ela, mesmo assim ela continua agindo com educação, continua sendo educada, né? Chegando no horário, né? Ela dá um bom testemunho ali no ambiente do trabalho dela, né? E isso, na hora que a situação fica difícil, as pessoas lembram daquele cristão verdadeiro, né? Quando está tudo bem, a gente pode até ser vítima de zombaria, de tirarem sarro da gente. Mas na hora que as pessoas elas passam por uma certa dificuldade financeira, uma doença na família, tal, eles sabem para quem eles vão pedir uma ajuda, um aconselhamento, uma oração. É para aquele que dá o bom testemunho, né? E assim, desta forma, nós vamos calando a boca deles, que nos perseguem, né? Lembrando aqui que nessa época em que Pedro escreveu essa carta, ainda não tinha acontecido, Roma não tinha pegado fogo ainda, né? E Nero não tinha colocado a culpa nos cristãos. Mas existiam várias ideologias na época, várias religiões, várias situações, né, em que eles eram constantemente perseguidos, caluniados, humilhados, né? Mas Pedro está falando para eles continuar firme ali, né, no caminho, né, que Deus tinha preparado para eles. E assim ele continua, porque ele fala que sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Deus se alegra quando nós somos perseguidos, não por algo que nós fizemos errado, mas quando nós não damos motivo e aquelas pessoas vêm nos perseguir, né? E porque para isso que nós somos chamados, no verso 21, nós somos chamados para dar-se testemunho de uma pessoa correta, de uma pessoa íntegra, uma pessoa que cumpre com seus deveres, que cumpre com a sua palavra, né? Uma pessoa que é, como diz o meu pai, né, que é ponta firme, né? Aquela que dá a palavra e cumpre com a sua palavra, né? Então, e aqui ele traz a nossa lembrança que Cristo sofreu no meu lugar, né? Deixando exemplo para nós seguir os seus passos. E aqui ele vem trazer a realidade do Evangelho para a gente, que é uma realidade que atualmente tem algumas instituições, algumas organizações religiosas que de uma forma equivocada vem ensinando que no mundo nós não teremos aflições, será aquela grama verde perfeita, né? No nosso piquenique não vai ter formiga, e que no mundo nós não vamos passar por situações complicadas. Mas Pedro vem mostrando a realidade nua e crua para cada um de nós, falando que o exemplo nosso, que a gente não pode deixar sumir da nossa mente, é justamente o sacrifício de Jesus. Que ele não tinha cometido nenhum ato ilícito e ele foi condenado. Ele não cometeu nenhum erro, ele não cometeu nenhum crime e foi condenado à morte.
ele foi julgado de forma irregular. Ele foi maltratado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi humilhado. Ele foi esbofeteado. Ele foi espancado. E ele não cometeu nada, né? Nenhum erro, ele não cometeu nenhum pecado. E quem cometeu os pecados fui eu, foi você. E assim ele dá esse fechamento aqui no capítulo, e ele traz à nossa memória o exemplo de Cristo. Porque quando nós estivermos sendo humilhados, e quando a gente acha que chegou no limite, que está na hora da gente explodir, para a gente parar e pensar e lembrar no sacrifício de Jesus. Que por pior que seja aquilo pelo qual nós estamos passando, não chega aos pés da cruz. Por pior que seja a humilhação que nós estamos passando, a privação que nós estamos passando, ainda é infinitamente menor do que a cruz. Porque nós cometemos pecados, né? Então, esse sacrifício nosso diário, ela traz à memória o sacrifício de Jesus. Pois quando ele foi ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, possamos viver para a justiça. E pelas suas chagas, ou seja, pelos machucados que foram infligidos nele, por todos aqueles hematomas, aquelas humilhações, aquela dor, por tudo aquilo que ele passou ali no Calvário, todo aquele sacrifício que ele fez, foi para que nós possamos viver para a justiça e para que a gente fosse sarado. Porque antigamente, antes da gente encontrar a Cristo, nós éramos como ovelhas desgarradas, nós fazíamos aquilo que todo mundo faz, a gente fazia parte da manada. O que todo mundo faz, a gente também fazia. Mas agora não. E Pedro ele vem e termina o capítulo da seguinte maneira: vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vocês converteram, vocês mudaram a direção. Vocês não andam mais com uma manada, como todo mundo faz. Não. Vocês se voltaram para o pastor e bispo de vossa alma, que é o Senhor. Aquele que se sacrificou por cada um de nós. Aquele que venceu a morte e nos fez vencedores com ele. E essa é a lição desse domingo. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Se foi no domingo ou no outro dia qualquer, não sei se é de manhã, mas na hora da nossa EBD às 9, ou se é num outro horário. Mas o que importa aqui agora é que você se converta da manada em que você está vivendo, da situação em que você está, e que você possa entregar a sua alma a Jesus Cristo, que se sacrificou, que morreu por amor a você, e que ele quis melhorar o relacionamento entre você e Deus, e entre você e a sociedade na qual você está inserido. Porque
Só existe um mundo, só existe um jeito da gente mudar esse mundo. É a nossa transformação. E a nossa transformação só é eficaz quando nós seguimos o modelo de Cristo, que sendo Deus, ele se esvaziou a chegar até a cruz. E lá na cruz, ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, para que a gente possa viver eternamente. E essa é a resposta que nós precisamos dar ao sacrifício na cruz. Uma vida com uma vida de gratidão por este sacrifício que nós não conseguimos compreender a totalidade dele. E essa resposta é como nós agimos e interagimos nesse mundo com aquelas pessoas que ainda não conhecem ele. Em nossa casa, em nosso emprego, nos nossos relacionamentos com os nossos governadores, com o nosso presidente, com os nossos pais. É isso. A Bíblia fala de relacionamentos e de restauração de relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Essa era a aula de hoje. Que Deus os abençoe poderosamente. Não esqueça de se inscrever no canal da Igreja Batista em César de Souza, nem de acionar o sininho para que você possa receber as nossas novidades. E também de curtir esse vídeo e de compartilhar. Se isso realmente falou com você, se isso foi relevante a você, compartilhe. Pode ser que aquela pessoa que esteja com a qual você venha compartilhar esteja precisando de ouvir essa palavra. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.